Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Vai rolar ainda muitos jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, fique atento nesse comentário que está fixado aqui com o link da KTO para você se divertir, sempre com muita responsabilidade. Fala para mim qual joguinho que você faria uma casadinha que eu vou fazer nessa quarta-feira, porque o Galo derrubou todas as minhas casadinhas. Quem assistiu de um pós-jogo, lembra que eu falei que estava esperando o jogo do Grêmio, e eu consegui 3 belas apostinhas com o jogo do Grêmio, porém o Galo hoje já derrubou 3 apostinhas minhas. Fala um aqui que eu posso fazer, e eu vou fazer e vou printar, postar lá no X, beleza? Cumpri, inclusive, de postar no Story no X a do Grêmio. Bora lá! Muito obrigado a todos vocês que assistiram Noite de Galo, com Fael Frossado, Dudu e Roberto Abras. Belo programa. Na próxima segunda-feira estaremos lá de novo no Noite Galo, canal 7 TV. O link está na descrição desse vídeo aqui. Já somos mais de 10 mil inscritos lá, mais de 37 mil visualizações no primeiro programa. Isso é fantástico. Muito obrigado de coração e vocês vão adorar o segundo convidado. Seguinte, o Galo vinha de bons resultados e isso inclui um 2-2 com o Bolívar lá na Bolívia, já que pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana os caras estavam amassando todo mundo com placares de 2-0, 3-0, ganhava do Palestino, do Cerro Porteño, foi do São Lourenço? Eu confundo um pouco. Mas contra equipes de Libertadores e de Sul-Americano os caras estavam ganhando. Foram ganhando inclusive do Palestino, que ganhou do Cruzeiro. E na Sul-Americana eles também eliminaram o... não estou conseguindo lembrar de cabeça agora um outro resultado. Inclusive eu trouxe aqui o desempenho deles em 3 jogos. Enfim, bom resultado, 2-2 lá. 1-0 aqui, choradinho, mas pela classificação aí sim um bom resultado. Sem falar tanto de atuação. E a vitória sobre o Mirassol, principalmente no cenário de jogar com 1 a menos, um belo resultado. Criou-se uma expectativa enorme para o jogo contra o Juventude e hoje, numa tabela planejada de fuga de rebaixamento, péssimo resultado. Mesmo que o Sampaoli, que a gente vai destacar pontos positivos, hoje a gente precisava até mais de 3 pontos. Porém, eu não vou falar a frase toda, porque a gente precisava mais de 3 pontos do que de uma bela atuação, porque a bela atuação ela é uma sementinha que você jogou na terra ali e regou para colher no futuro. Eu lembro que o Everson falou isso depois da coletiva, depois do jogo do Bolívar, que vinha o Mirassol, ele falava, olha, a gente precisa mais de 3 pontos até do que de uma bela atuação. Porém, não conseguiu os 3 pontos. Eu considero trágico na luta lá contra o Descenso. Eu contava muito com esses pontos, assim como eu conto com os pontos com o Sport. E o atleticano sabia que ele tinha mais chances de ganhar de um time de G4, que não perdia 16 jogos, do que do time da zona de rebaixamento. Isso é óbvio, é bem claro, e não tem como a gente explicar isso para quem não é atleticano. Porém, existe sim a sementinha jogada na terra e regada ali que você pode analisar por trás. Muito raro as pessoas analisarem por esse lado, né, saindo do estádio, todo mundo puto, xingando, Fael, você tem que falar do Rony, nada presta e tal. E naquele momento não adianta nem se dialogar com o cara que, olha, existe ali pontos que mostram evoluções do trabalho do Sampaoli. Um dos debates, quando a gente foi fazer a pauta do Noite Galo, quanto dá pra... É porque, gente, a gente faz tanta coisa. Eu fiz live do Frossar hoje com o Leandro Donizete lá, tem pós-jogo, tem o Transporte todo dia, tem Noite Galo, então eu me perco realmente quando que foi isso. E antes do Noite Galo pro ar, a gente gravou pilotos, programas realmente, a gente simulou um programa completo, e eu não sei se foi lá que existiu o debate de quando é possível exigir um pouco mais do Sampaoli, né? E eu percebo que nós vamos subindo degraus. É claro que com a pressão de tabela, a gente precisava de mais degraus e mais velocidades. E não pelo um trabalho que se você precisa, na média, de um treinador. É pelo cenário do Galo na temporada. Mas antes de a gente aprofundar no jogo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Algumas pessoas, depois do jogo, falaram comigo que tiveram problemas na entrada do estádio. Como eu entrei cedo hoje, fiquei ali na esplanada, eu não vi problemas dessa vez, mas algumas pessoas relataram até que caíram pro chão, que teve grade, empurra e spray de pimenta. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo
até para eu ter uma referência se realmente algumas pessoas passaram por isso, mas como foram em momentos diferentes, que eu estava descendo o morro ali, já ia falar Morro da Pitangui, algumas pessoas relataram isso. Sobre relação torcida e time, nós tivemos o apoio do Raiz 1908, fez um trabalho fantástico em distribuição de voucher, torcedores que se comunicaram com outros pela internet, distribuindo vouchers, e 3 bons públicos, tá? Eu estudo muito público na história do Campeonato Brasileiro e na história do Mineirão, eu estudei ano a ano, são públicos acima da média de outras temporadas. Por mais que você veja belas fotos da década de 70 e de 80, públicos assim, eles são acima da média, principalmente para um time que está em 13º na tabela. Para um jogo contra o Sport, a gente precisa mais uma vez, eu vou usar mais uma vez esse exemplo de continuar regando esse vasinho de planta aqui, tá? Porque a gente precisa trabalhar a parte anímica, a parte emocional desse time, a confiança até o jogo da Sul-Americana. Nós precisamos ainda olhar para a parte de baixo da tabela, calcular distância da zona de rebaixamento, sim, mas já pensar nesse elo e evolução da arquibancada com o time, do time dentro de campo, lá na Sul-Americana, lembrando sempre que nós estamos a 3 jogos de um título internacional de muito respeito e muito grande. Linkando como a gente faz sempre, todo pós-jogo aqui no Camisa 12, como na parte ruim, o período em que a gente sofria muito gol, que eu falava, o Galo sofreu pelo menos 2 gols dos últimos 10 jogos em 8. Não estou falando agora, viu, gente? Aconteceu em outros momentos da temporada que eu ficava. Nos últimos 10 jogos, o Galo sofreu 22 gols, isso dá uma média. Então eu preciso falar que agora o Galo passa o 3º jogo sem sofrer gols, que pena que sofreu um para o Botafogo, a gente poderia estar na 4ª, mas o 3º jogo sem sofrer gols, e isso não acontece desde maio. Maringá, Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, Maringá 4-0 Copa do Brasil e um 0-0 com o Corinthians na Arena MRV, muito feio, diga-se de passagem, né? Arbitragem desnecessária, mas do Klein, que amarelou o Hulk nesse jogo agora, tá? Então, 3º jogo sem sofrer gols para um time que estava uma peneira, sofrendo quase 2 gols por jogo. Rafael, mas contra Bolívar, Mirassol e Juventude. Contra Bolívar, Mirassol e Juventude, esse time até outro dia sofreria facilmente 5 gols. Eu estava temendo muito o roteiro do final do jogo. Confesso para vocês, tive a oportunidade de assistir ao lado de grandes pessoas ali. E uma dessas pessoas, o Vini, o Sparta, falei, ô Vini, eu morro de medo desse roteiro em que o Galo bateu bola na trave, o goleiro pegou uma no cantinho ali e jogou para escanteio, que a gente vai desperdiçando chances, o relógio vai correndo para o fim do jogo. Eu tava morrendo de medo do Juventude achar uma bola aérea, uma falta igual teve no finalzinho, no último minuto ali na diagonal, ou um contra-ataque, e cair tudo por terra, inclusive o trabalho feito contra o Bolívar e contra o Mirassol, porque, repito, é muito difícil você explicar para o torcedor a questão do evoluiu contra o Juventude, mas perdeu. Não existe. Para um empate já é difícil, você imagina com uma provável derrota. E vale destacar que o 3º jogo sem sofrer gols, e hoje com o Delfim no gol, e comentava isso, posso falar tranquilo, porque é um cara que faz questão de elogiar a base. A gente destacava, conversava aqui sobre a tranquilidade dele para sair jogando com os pés, conversando com o Igor Assunção, parceiro antigo do Camisa 12, lá de quando eu era do interior, sobre a tranquilidade do Delfim debaixo das traves. Aliás, como produz goleiro bom o Atlético, Robert, Cobra, o Matheus saiu agora, né? Quem que tava no Sub-17 hoje, hein? Me fugiu o nome dele. Caio. Base. É o Caio. Aliás, eliminamos o Flamengo. Jogo único no Rio de Janeiro. O Galo tá na semifinal do Brasileiro Sub-17. Vencia o Vasco lá no último jogo da primeira fase do campeonato. Tomou empate 2-2. Eu fiquei chateado da vida.
mas um time que tem muitas peças de qualidade, muitas peças boas, né, para vir apagando agora tudo que o Sub-20 fez nessa última temporada aí, com um destino diferente para esses meninos, se Deus quiser. E o ataque, que é outra coisa que a gente tem sempre as pendências que a gente deixa dos vídeos anteriores, né, para debater, e a gente precisa destacar que o ataque continua sem marcar no Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de junho. E aí ou a gente tem um gol salvador da turma de trás, ou o Galo passa em branco nos jogos. Achei curiosa a fala do Sampaoli, né, que se o Hulk tivesse em campo, ele imagina até que o Galo ganharia a partida, porque ele não marca gol de bola rolando em Campeonato Brasileiro desde o Bragantino do ano passado. Porém, não quer dizer que ele ia marcar, balançar as redes com a bola rolando, mas poderia agregar, seja puxando a marcação, seja deixando um companheiro, seja numa troca de passos, um raciocínio mais rápido. Mas eu me apego mais em um detalhe nesse caso. Estou segurando um riso aqui porque estou lembrando do que falou Eduardo Panzi na Itatiaia, de que foi no Dia dos Namorados, Galo e Inter. Eu estava em Paris esse dia, que saudade. E o Panzi falou: quantos casais passaram o Dia dos Namorados romântico aquele dia já estão solteiros e o Galo nada de voltar a marcar gols com atacantes. Mas eu me apego em uma situação, nesse caso, na fala do Sampaoli. Ele não desistiu do Hulk. Muitos torcedores desistiram. Não só por esse um ano sem marcar gols no Campeonato Brasileiro, porque as atuações não estavam dentro do que a gente imaginava, porque mais uma vez recebeu um cartão ali no jogo. Eu até postei um comparativo do Rodrigo José Pereira de Lima amarelando e expulsando ele contra o Palmeiras, e o Matheus Pereira do Cruzeiro, que manda ele tomar num lugar lá. Ele não dá cartão, sequer dá cartão para o Matheus Pereira. E agora eu falei que eu vou começar a observar o Klein, se ele vai dar cartão para todo mundo do banco de reservas que levanta nos jogos. Eu sou vingativo sim, principalmente com o ato e com as minhas planilhas. Apesar que está faltando um pouquinho de tempo para atualizar as planilhas, o Virgílio vai me ajudar nessa aí, um cara que está no Camisa 12 aqui também há um tempo. Mas vamos aqui, fechando parênteses, voltando para a fala do Sampaoli. Ele não desistiu do Hulk. No Noite Galo, eu até falei assim, o Sampaoli começou a recuperar os renegados. Ele fez o Caio Pereira ganhar um pouco mais a confiança do torcedor nos últimos dias. Nós tivemos um time com Caio, Vitor Hugo, Igor, Bernard, Biel e Rony, com o torcedor apostando, falando: treinador, vai que eu tô contigo. Né? E aí no Noite Galo eu falei que time de renegados, eu já ouvi essa história uma vez, hein? E se ele conseguiu fazer alguns jogadores eles subirem alguns degraus, né, entregarem alguma coisa, que a gente não via nada, e alguns jogadores começaram a entregar, ele começou a recuperar alguns jogadores, você imagina com o Hulk, que tem mais futebol. Na teoria, seria um caso mais fácil de recuperar. Porém, se você vê pela ótica de que se o Hulk chegou nesse nível, porque um jogador desse patamar que desce até aqui é uma coisa, mas o daqui que desce até aqui, ele foi uma queda muito drástica. É uma missão muito mais difícil. Mas sentir que o Sampaoli já está recuperando algumas peças e ele quer e sabe que precisa recuperar a sua principal arma e ser realmente o herói que chega na cena final, né? Que está lá, a batalha perdida, e de repente abre o escudo do Doutor Estranho e sai o herói ali no momento crucial. Eu acho maneiro, sabe? Pode não conseguir recuperar. Pode ser que a gente não consiga ver nesse final de temporada. Mas saber que o Sampaoli entende que o Hulk vai ter esse poder de ser um imã, uma referência que vai jogar esse elenco para cima, é muito legal. Muitas atitudes legais de apoio, com essa mensagem de Hulk: a massa te respeita, a massa te ama, nós podemos cobrar, nós podemos avaliar, mas a massa te ama. E isso foi muito legal na Arena hoje, tá? Sampa foi muito honesto na coletiva. Tem sido assim, né? Eu acho que é o quarto vídeo que eu cito isso aqui. Ele angustiado, ele preocupado.
os pontos que ele viu de que precisavam ser corrigidos. E ele agora falando, talvez essa seja a melhor partida desde que eu cheguei. E olha que curioso, a gente não ganhou do Juventude, mas é aquilo que eu falei da sementinha que está lá regadinha lá, né? Mas ele fala, eu preciso que a turma lá da frente me entregue um pouco mais. Balance as redes. Não adianta eu organizar, sufocar, conseguir roubar a bola do adversário na saída de bola deles. Não adianta o Matheus Delfim sofrer pouco, eu conseguir fazer minhas triangulações, minhas jogadas de velocidade aqui, empurrar essa bola até lá no último terço do campo. Eu tenho quase certeza que ele fala o último terço do campo também. Se a turma do toque final não vai contribuir. Porém, por mais que esteja sendo honesto nesse momento, o atleticano precisa entender que restam mais ou menos ali umas 14 rodadas de Campeonato Brasileiro, que a gente está com 24 jogos, e 3 jogos de Sul-Americana. O Sampaoli vai ter que administrar palavras e comportamento nesse momento. A TV Galo postou um vídeo, talvez depois do Bolívar, em que ele está Sampinha, paz e amor no vestiário. É importante recuperar vocês têm futebol, nós vamos jogar junto. Eu não tenho dúvidas, já que eu citei Marvel agora há pouco, que esse homem saiu 3 garras da mão aqui da salinha particular dele e ele destroçou o armário inteiro na porrada. Caralho, o treino não tá funcionando do jeito que eu quero e tal. Vai pro grupo, pro vestiário. Nós vamos recuperar vocês serão campeões, nós vamos ganhar. Eu confio em vocês estão melhorando, que orgulho de vocês, tal. E ele deve estar, respira, São Paulo, você respira. Os caras entram no ônibus para ir embora, não, eu vou correndo daqui em Lagoa Santa para tirar essa energia do meu corpo. Caramba, o São Paulo ali comemorando ali depois do jogo com o Mirassol, botando energia para fora. Tem dúvidas disso que nesse momento ele está administrando atitudes, palavras, decisões, escalações, tudo. Ele precisa administrar realmente tudo porque é um cenário atípico de um time que está ainda numa luta contra o rebaixamento e há 3 jogos de um título internacional que sobe, mas ainda tem pontos para evoluir. Não é um início de temporada, não existe uma possibilidade de janela de transferências, e isso interfere demais. Não tem essa da gente chegar aqui no pós-jogo e falar, agora é contratar e tal. Nesse momento é administrar muito mais o que existe fora das 4 linhas, de acertar na prancheta, no vídeo que é passado para o jogador, lá no coletivo, no dia a dia, do que realmente ali a hora que a bola já está rolando. Esse momento você vai ter que administrar situações que envolvem... Como é que a gente fala isso aqui, que eu tô querendo falar? Eu vou colocar administrar situações. Mesmo que você queira pegar um Gabriel Menino pela camisa para não entregar na substituição. São situações assim, cara, que a gente fala de pegar pela camisa, gente, é pelo que eu falo do São Paulo ser explosivo como treinador e tal. E ele... Não funcionou algumas coisas hoje, né? Mas nós vamos corrigir no próximo jogo e tal. Vai ter que ser um negociador realmente de situações ali, principalmente com o calendário que a gente tem até a Copa Sul-Americana, pagando esse jogo com o Sport, né? Depois pensar caso a caso. Eu vejo muita organização do São Paulo no jogo de hoje, de ter passado a mensagem certa para o grupo ter escutado e absorvido a mensagem certa, mas em determinados setores, como esse último terço do campo, eu volto naquilo que eu falei lá atrás contra o Botafogo, entre querer e poder. Eu entendi a mensagem, era um time organizado, um time que não está a zona que a gente via, que a gente falava, cara, eu não consigo ver luz nenhuma, não consigo ver chama nenhuma. Nesse momento, você entende que o São Paulo detectou, corrigiu, passou a mensagem, mas entre querer fazer e conseguir fazer o processo todo é muito mais difícil. Ele vai download lá, quem baixava música no Kazaa antigamente? Que você deixava lá na internet de escada,
80%, seu primo ligava para sua casa, caía a sua internet. Quando você estava lá no 85%, caiu o seu download. Você achou que estava baixando a música do Charlie Brown, viu um cara lá de Lagoa Santa que gravou na casa dele a música, era terrível. Então, você vai, pressiona a saída de bola do rival, pega a bola, trabalha. O Galo fez algo que eu gosto demais, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe, que é inverter a bola de um lado do campo, puxa a marcação, vai para lá, tal. Mas a hora que chega no vamos fazer o gol, é uma hora que não tem ninguém na área de referência, o outro que o cara toma, a última tomada de decisão ali é errada, e aí não tem luz no fim do túnel, porque não tem um atacante do banco. O meu sogro fala do João Marcelo, né, que é o homem de referência da área que a gente contratou no início do ano, mais jovem, promissor, veio do Guarani, fez os gols na Copinha, fez seus gols no Paulista, mas eu penso realmente, será que não é a solução que não está jogando? Porque o Júnior Santos está fora da temporada, o Coelho está fora da temporada, o Hulk vem de uma fase ruim, o Rony vem de uma fase muito ruim, e no meio disso tudo, o Dudu, até poucos jogos do Campeonato Brasileiro, o Dudu deve ter seus 6 jogos no Campeonato Brasileiro, por causa daquela suspensão toda com a Leila Pereira, mas não tem nenhum atacante. O atacante que talvez seja a maior chance de solução é o que não está jogando, então você não tem referência negativa dele, né? Dentro disso tudo, o Sampaoli ainda apostar as fichas dele na recuperação do Hulk é muito óbvio, cara. É do tipo, ó, se tem alguém que pode me entregar algo aqui, vai ser esse cara. Percebi muita conversa e comunicação dentro do campo. Pode ser coisa de torcedor que estava chateado nas derrotas, mas no período do Cuca eu não via mais essa comunicação do time em querer corrigir. Então, quando algumas coisas não deram certo dentro de campo hoje, eu observei muita comunicação do que era para ser feito, ou pelo menos na saída de bola também. O Biel, às vezes, ia num bote errado ali, o Alan Franco corrigiu. O Alan Franco é um cara que corrige muito a galera. Às vezes ele precisa ser corrigido, mas ninguém corrige. Principalmente na saída de bola, né, Alan Franco? Acertar uns passinhos fácil assim, mais tranquilo. Mas eu vi muita comunicação para correção de erros. E esse tipo de sementinha que está lá na planta sendo regada, que eu vejo e que eu me baseava muito de achar que esse time não está de sacanagem, eles estão se monitorando demais para que a coisa flua. E hoje eu vi muito essa comunicação. Fiquei em dúvida por um tempo se Bernard e Scarpa do lado direito tão próximos ali, se não havia uma solução de você conseguir preencher um pouco mais por dentro, o centro do campo, ou se era a melhor solução realmente o Scarpa com o Bernard mais juntinhos do lado direito, vez ou outra alguém descolava, vinha por dentro, mas ainda percebi um buraquinho no meio campo ali que reina ainda em alguns jogos. Por mais que você tenha a inversão de um lado para o outro, às vezes falta o que pega no meio campo e distribui de forma mais, vou servir aqui como um belo garçom, esse cara, vou organizar essa situação aqui no meio campo. O Bernard ficou bem próximo do Scarpa, o Scarpa sempre muito consciente do que faz, e o Bernard com muita luta. Vez ou outra errou uma coisinha no primeiro tempo ali, mas deu uma bola pro Biel no início do segundo tempo, que serve o Rony, que era guardar. É um atacante em boa fase, um atacante numa fase comum, guardaria pelo menos 2 dos gols que o Rony hoje teve a oportunidade, sem dúvida nenhuma. E o Biel, que entrou bem contra o Bolívar pelo lado direito, com velocidade, drible, e ganhou essa vaga, continuando contra o Mirassol. Quando ele vai para o lado esquerdo, eu fico nessa dúvida, sabe? Porque o Scarpa não está contra o Mirassol. E quando o Scarpa está contra o Bolívar, ele desloca mais para cá e coloca o Biel aqui, né? Vamos facilitar para não invés de fazer assim. O Biel fica aqui, o Scarpa que estava aqui vem para cá. Apesar que na hora do passe para o Bernard ele estava aqui. Contra o Mirassol, o Biel também ficou muito por aqui e hoje ficou muito pelo lado esquerdo.
Só que com o Mirassol, ele e o Rony faziam essa inversão muito, que hoje não aconteceu. O Biel ficou apagado parte do jogo ali na esquerda e eu acho que ou poderia ter novamente essa inversão, ou você poderia jogá-lo realmente para o lado direito, próximo do Bernard, se quisesse deixar o Bernard ali, com Scarpa por dentro. Por isso que eu acho que o Faelzinho lá teria feito uma substituição mais cedo, pensando que o Delfim não estava sofrendo no jogo, tirava o Ivan Roman, deixava o Igor Gomes realmente de volante, ou até colocava um segundo volante ali. O Vera pode talvez de primeiro volante, o Alan Franco, para ter mais um jogador pisando lá na frente. Se quisesse tirar o Roman para colocar o Natanael, que entrou e pouco agregou, também faria sentido, mas eu acho que eu teria mexido já no intervalo, já que o primeiro tempo terminou 0-0 com o Juventude, sem o goleiro, o Jandreizinho, lá trabalhar muito, né? Acho que eu teria mexido mais cedo. E não me incomodou, apesar de no início do segundo tempo o Biel dar o passe pelo lado esquerdo, me incomodou não ter tido a movimentação que teve do jogo contra o Mirassol e de ter sentido mais o X1, 1 contra 1 dele ali, que o Sampaoli já colocou na coletiva como um problema do Galo. O jogador de 1 contra 1. No desespero, eu pensei até em deixar o Dudu por um lado do campo, o Biel por outro e ainda deixar o Rony dentro da área. Mas aí eu teria que mexer na dupla Bernard e Scarpa. Quando o Bernard cansou, eu pensei até que poderia ser a substituição mais imediata. Cogitei até de deixar o Scarpa realmente bem recuado, como foi o Coelho naquele jogo contra o Godoy Cruz. Tirava o Roman, mas aí seria loucura. Deixa o Scarpa bem, já está atuando pelo lado direito, recua ele um pouco mais, traz o Biel para o lado direito e deixa o Dudu no corredor pelo lado esquerdo. O Dudu está ficando muito pelo lado direito, o Biel pelo lado esquerdo. E eu não entendi nada do Gabriel Menino entrar pela ponta esquerda. Não agregou nada, não mudou nada, isso me incomodou, né? Quero fazer um pós-jogo mais curtinho hoje, porque já está bem tarde, eu estou bem cansado. Noite de Galo, pós-jogo, live da KTO, amanhã eu tenho que ir para minha loja de tarde, então tá desgastante, eu vou encurtar aqui antes de meia hora, antes da gente fechar o vídeo. Beleza? Tem o link da KTO fixado aqui para você. Na descrição do vídeo tem o link da loja, que tem essa camisa muito maneira aqui, aquela camisa dos Beatles que eu tava no transporte, a camisa do Hulk que eu fui pro jogo, tem camisa pra caramba, muito produto legal lá. O cupom CAMISA12 te dá 13% de desconto lá nos produtos, beleza? E também aqui tem o link da minha loja. Eu não estou conseguindo nem administrar o perfil, mulher, funcionária lá que está mexendo, mas quem quiser incentivar o trabalho do Fael, entra aqui na descrição do vídeo, no link da minha loja, vai lá, curte os posts, se quiser seguir, segue, dá uma força, mas curte os posts lá, os stories, e acompanha a festa infantil, adulto, o evento corporativo, batizado, chá de fralda, chá de noivado. Chá de noivado nem existe, eu falei aqui agora. Beleza? Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. Muita gente vem falar na Esplanada que assiste o pós-jogo, que assistiu o Noite de Galo. Isso é muito legal. Beijo no coração.